Olá, bom dia a todos e a todas. Aqui quem fala é Elisa Badiak. Eu sou o ponto focal de meio ambiente aqui na Rede Brasil do Pacto Global. Obrigada a participação de todos vocês. Antes da gente começar, eu estou vendo que tem bastante online. Gente online, eu gostaria de fazer uma breve rodada de apresentação com nome e instituição. A gente pode começar? Vocês estão me ouvindo? Eu vou fazer aqui por ordem alfabética, eu vou chamando pelo nome que está na inscrição, tá, gente? Alessandra. Alessandra, você me ouve? Oi, bom dia. Bom dia, Alessandra. Você é de que instituição? Porto Itapuá. Ah, legal, bem-vinda. Obrigada. Próxima, Camila. Bom dia, Camila. Consegue falar com a gente? A Camila é da Bayer, já está aqui no nome. Não sei se ela está tendo alguma dificuldade com o microfone. Enquanto isso, eu vou passar para a Cecília. Cecília, bom dia. Você é de qual instituição? Cecília. Bom, gente, eu não sei se está todo mundo tendo acesso ao microfone. Nesse caso, talvez o pessoal está tendo dificuldade, eu vou pedir então para vocês escreverem no chat o nome de vocês, para quem não colocou o nome no login, tem alguns nomes aqui que não dá para reconhecer, e a instituição, por favor, só para a gente saber quem é que está online, tá bom? Enquanto isso, para a gente não atrasar mais, eu vou começando. Bom, então, eu imagino que a maioria de vocês já conhece a Rede Brasil do Pacto Global, mas eu vou fazer uma breve apresentação antes da gente entrar no mérito do nosso grupo temático de energia e clima. O Pacto, ele nasceu no ano 2000, né? Então, o então secretário-geral das Nações Unidas, que era o Kofi Annan, ele entendeu que era importante trazer o setor privado para dentro de uma agenda de sustentabilidade, já que o setor privado é um grande mobilizador de recursos, né? Hoje a gente sabe que das 200 maiores economias do mundo, revenues, 150 são do setor privado, são instituições do setor privado, ou seja, muitas empresas hoje são maiores do que os governos, né, do que os governos nacionais, em termos financeiros. E aí, então, no ano 2000 foi criado o Pacto Global da ONU, que ele é baseado em princípios e ele tem 4 pilares, né? Direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e são 10 princípios baseados nesses pilares. Hoje, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 13 mil membros e está presente em mais de 160 países. No Brasil, então, na estrutura Brasil, a iniciativa ela foi iniciada em 2003, então esse ano a gente completou 16 anos no Brasil. Hoje ela é a terceira maior do mundo, a maior das Américas e também a maior do hemisfério sul do mundo. Então, a gente tem hoje mais de 800 integrantes entre grandes companhias, grandes empresas, PMEs, academias, associações e ONGs. Então, no Brasil, ela está ancorada dentro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. E para a gente entregar nossa proposta de valor e as áreas que a gente atua hoje, são 6 grupos temáticos e uma comissão. Então, a gente tem o grupo temático de ODS, de água, alimentos e agricultura, de energia e clima, que a gente vai falar hoje, direitos humanos e trabalho, anticorrupção e a comissão de engajamento e comunicação. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje é para fomentar que as instituições que fazem parte da nossa rede e ainda não fazem total uso dos seus, vamos chamar assim, das suas contrapartidas, conheçam um pouco mais das outras iniciativas e possam se engajar à medida que isso faça sentido e seja interessante para a sua instituição. Então, a gente já teve aí webinars da maioria desses grupos,
Hoje a gente está no de Energia e Clima, na sequência eu também vou ministrar o de Alimentos e Agricultura, caso vocês tenham interesse em ficar com a gente. E aí a gente tem faltando o de Anticorrupção e o de Água, que vão acontecer no dia 4. Caso vocês tenham interesse em algum desses que já foi, eles estão disponíveis, eles foram gravados, então é só falar com a gente que vocês podem ter acesso a esse conteúdo. Então, entrando de fato no de Energia e Clima, e aí, pessoal, eu queria deixar vocês bem à vontade, qualquer dúvida que vocês tenham a qualquer momento, vocês podem me interromper, levantar a mão ou desmutar o microfone de vocês para fazer qualquer pergunta, tá bem? Bom, da parte de energia e clima, então, hoje, quando a gente contextualiza um pouco nessa... Um minutinho, deu uma travada aqui. Bom, não sei se vocês conhecem, mas acho que essa é uma forma de enxergar os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu acho bastante interessante, especialmente porque ela dá um grande destaque para um dos nossos principais temas de ação, ou o principal tema de ação que a gente tem no grupo temático de energia e clima, que é justamente o ODS 13 de clima. Então, a ideia que a gente passa com esse chamado bolo de noiva, aí, que foi desenvolvido pelo Rockstrom e pelo Pavan, é que a gente precisa de um meio ambiente saudável, para ter uma sociedade justa e uma economia próspera. E o grande eixo para fazer com que tudo isso aconteça é o ODS 17, que são justamente parcerias. Então, o Pacto Global trabalha muito com essa ideia de parcerias e atuação conjunta. O setor privado, nós como meio de campo, setor público, terceiro setor e tudo mais. Quando a gente olha para a questão de mudança do clima, né, a gente tem aí uma fala do nosso secretário-geral. Ele traz essa ideia de que a mudança do clima está se movendo mais rápido do que nós, e isso a gente já mais para frente vai ver que já existem alguns desdobramentos das questões das mudanças do clima, e a gente está tentando trazer um pouco essa provocação dele, né? Ele fala, eu quero ver como nós vamos parar o aumento das emissões até 2020, que no caso já é depois de amanhã, praticamente, e reduzi-las drasticamente até atingir emissões zero até metade do século. Então, essa é a nossa grande ambição nesse trabalho que a gente faz junto das instituições. E quando a gente fala de energia, a gente também tem uma secretária-geral da ONU falando como a energia ela é importante, né? Ele menciona que é um fio comum que conecta o crescimento econômico com maior equidade social e sustentabilidade ambiental. Então, quando a gente olha para compromissos internacionais na questão de clima, a gente tem o nosso grande norteador, que é o Acordo de Paris, né? E os 3 principais objetivos do Acordo de Paris falam justamente em mitigar, ou seja, reduzir as nossas emissões para que a gente garanta um aumento de temperatura não além do 1,5, né? Hoje a gente já atingiu 1 grau a mais com relação aos níveis pré-industriais, então a gente teria aí só meio grau para trabalhar para ter um ambiente seguro, digamos assim. A gente tem a segunda, que a gente fala da questão de adaptação. Então, uma vez que as mudanças do clima já estão acontecendo, como a gente se prepara, como a gente se adapta e se torna mais resiliente a essas mudanças. E o terceiro são os meios de implementação. Então, como que a gente viabiliza algumas mudanças necessárias para estar resiliente e também para mitigar esses efeitos, que são justamente fluxos financeiros, e aqui eu acrescentaria também a questão de políticas públicas, né? Então, a NDC brasileira, que é justamente o desdobramento do Acordo de Paris dentro do Brasil, ela determinou, então, que a gente teria essa meta de redução de 37% das emissões até 2025 e 43% das emissões até 2030. Isso com referência, tendo o ano de 2005 como ano base. Então, a gente, no contexto de clima, já tem esses acordos internacionais, essas metas brasileiras, e é importante trazer um pouco das emissões de gás de efeito estufa. Hoje, no Brasil, per capita, ela já é acima da média mundial, isso muito relacionado com aquilo que a gente está vendo hoje, da questão do desmatamento e queimadas, né? Então, isso eu acho que é um
dos principais fatores que faz com que a nossa média seja acima da média global. E quando a gente fala e traz para uma linguagem econômica, a gente vê que o Brasil hoje já está entre os 18 países com maiores perdas econômicas que são decorrentes de eventos extremos, né, desastres climáticos. Então, hoje, as perdas anuais já passam de 1,7 bilhões de dólares, então, o bilhão de dólares, né, que seriam aproximadamente 6,4 bilhões de reais. São números bastante significativos. E quando a gente olha agora de novo o clima, né, a gente sempre tenta trazer energia e clima, eles estão intrinsecamente ligados, mas a gente trabalha esses dois temas dentro do grupo. A gente vê que a composição da matriz energética do Brasil, quando a gente fala em termos de energia elétrica, ela já é relativamente limpa quando a gente olha para o resto do mundo, mas se a gente olha também uma perspectiva de matriz energética geral, não só energia elétrica, a gente também ainda tem essa vantagem, o que não quer dizer que a gente não tenha o que melhorar, né? Se a gente olha entre a questão dos 25 maiores consumidores mundiais, a gente tem uma posição não muito favorável quando a gente fala de eficiência energética. Então, a gente tem uma matriz limpa, mas a gente não está sabendo exatamente utilizar essa energia ou não está sendo eficiente nesse consumo, na transmissão, enfim, distribuição e tudo mais dessa energia. Então, o grupo ele trabalha basicamente norteado pelo ODS 7, que é o de energia limpa, e o 13, de questões de mudanças do clima. Hoje, quem coordena o nosso GT é o Luiz Carlos Xavier, ele é da Braskem, e ele é o ponto focal para a mudança do clima lá dentro da Braskem. Infelizmente, ele não pôde estar aqui com a gente hoje, deu um conflito de agenda, mas enfim, e eu fico aqui, Elisa, fico como ponto focal dentro da Rede Brasil Pacto Global. Então, qualquer dúvida, qualquer anseio que vocês tenham e vontade de participar ativamente do grupo, vocês podem falar tanto comigo quanto com ele. Quando a gente olha para as instituições que já estão inscritas, né, no nosso mail e que trabalham mais ativamente no grupo, são essas instituições, ou seja, hoje a gente tem mais de 50 instituições inscritas no grupo. Segundo semestre do ano passado, primeiro semestre desse ano, foi um momento de bastante mudança aqui no Pacto, muitos de vocês podem ter acompanhado isso, a gente teve uma mudança na nossa proposta de valor. Então, durante esse período, essa matriz aí de empresas, ela foi bastante dinâmica, mas agora a gente já está entrando numa fase um pouco mais estável, vamos chamar assim. Então, esse grupo, ele tende a ficar com essa carinha aí nos próximos meses e eu acho que vai ser muito positivo para a gente continuar os trabalhos. Então, de maneira geral, como grupo temático da Rede Brasil Pacto Global, a gente tem essa proposta de entrega de valor, né? Então, desenvolvimento de ferramentas e soluções, compartilhamento de conhecimento, capacitação, melhores práticas, engajamento e parcerias e o advocacy. Quando a gente olha um pouquinho para trás, né, o que já foi entregue dentro do âmbito do grupo temático de energia e clima, ele foi iniciado em 2015, então, oficialmente. A gente teve aí algumas publicações, então tem essa publicação que é Heróis do Clima, ela é bastante didática, essa aqui eu super recomendo para vocês lerem, também levarem para os seus filhos, sobrinhos, etc., porque ela é muito interessante, ela é simples, mas ela traz um histórico bem legal de todos os cientistas que trabalharam na questão do clima, né? Em novembro ainda de 2015 teve um caderno do Pacto, que ele era focado em clima, ele fala em questões de mitigação, adaptação e também meio de implementação, e apesar de ser de 2015, eu ainda recomendo, porque ele traz coisas bastante interessantes, alguns cases de empresa que eu acho que são, de certa forma, atemporais. Na sequência, em 2016, a gente teve um lançamento de um posicionamento sobre precificação de carbono dentro do âmbito da IEC, que depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho para quem ainda não conhece a IEC, mas a IEC é a Iniciativa Empresarial em Clima, que é uma coalizão de instituições da qual o Pacto faz parte também. Em maio do ano passado, a gente lançou, então, a publicação Integração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? A integração dos ODS no setor elétrico brasileiro. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho também mais dessa publicação. E também em agosto do ano passado, agora fazendo um ano, a gente lançou a publicação chamada Diálogos e Financiamento Climático. Ele fala de precificação de carbono, ele fala de mecanismos de precificação de carbono e ele também traz uma lista de fontes de financiamento climático disponíveis hoje, nacional e internacionalmente. Então, em 2009, a gente teve uma
uma reestruturação, a gente continuou os trabalhos que já vinham sendo feitos nos outros anos, mas com uma outra roupagem, uma outra estrutura até para melhor comunicar para os nossos membros, né? Então, hoje a gente está trabalhando com duas frentes. A gente chama uma de frente energia sustentável, da qual a gente foca mais realmente na questão de energia, e a outra que a gente chamou de Action for Climate Brazil, que eu também já vou entrar um pouco no mérito dessa ação. Mas só para contextualizar, o Action for Climate Brasil, ele olhou o que o secretário-geral da ONU está querendo olhar na questão de clima, ele olhou o que a nossa matriz de Nova York está trabalhando no clima, né, pela plataforma Caring for Climate, e a gente tentou aterrissar essas iniciativas no Brasil, ver o que fazia sentido para a gente para trabalhar nacionalmente as questões de clima. Então, na primeira frente de trabalho em energia sustentável, a primeira entrega, como eu mencionei, foi justamente essa publicação do ano passado, que fala da integração dos ODS no setor elétrico brasileiro. Ele foi um estudo bastante inédito e inovador, no sentido que a gente conseguiu mobilizar um setor inteiro em prol de uma agenda comum, que é a Agenda 2030, e ele teve adesão de 95%, ou teve representação de 95% das empresas do setor elétrico de distribuição e transmissão no Brasil. Então, ele foi bastante significativo. Esse ano a gente está trabalhando com a integração do ODS no setor elétrico fase 2. Então, na fase 1 a gente fez junto dessas instituições um self-assessment, elas identificaram alguns ODS, foi meio que um trabalho de materialidade, feito dentro do próprio setor, e agora na fase 2 nós vamos identificar os principais indicadores e sugerir metas para o setor. Então a gente está na fase de indicadores e metas, o kickoff desse projeto vai acontecer na semana que vem. A gente tem também aí, está tentando trazer uma parceria com a plataforma Save, que é um projeto da Ambev, da Schneider Electric, que é uma plataforma online para que pequenas e médias empresas possam fazer também um self-assessment, mas para entender onde que elas poderiam ser mais eficientes em termos de energia. E para 2020 a gente aí está tentando ampliar a fase 1 do nosso projeto de integração do ODS setor elétrico para a região da América Latina e Caribe. Esse projeto ainda está para ser confirmado, mas esse é uma intenção nossa, uma vontade nossa trabalhar na região como um todo. Então, como eu mencionei, a gente está nessa segunda fase, indicadores e metas. Depois, se alguém tiver, eu não vou entrar muito no mérito de cada projeto, porque é muita coisa, muito conteúdo, mas se vocês tiverem interesse, esse material depois vai ficar com vocês e vocês vão poder entender um pouquinho melhor do que a gente vai fazer. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar os 5 ODS identificados como prioritários na primeira fase, que é o ODS 7 de energia, o 8 de trabalho decente, o 9 de infraestrutura, o 11 de cidades e o 13 que justamente é a questão de clima. Tá bem? Gente, até aqui alguma dúvida? Não sei se eu estou falando muito rápido, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo confortável, feliz? Bom, enfim, continuo com o convite de vocês me interromperem e fazerem perguntas a qualquer momento, tá bom? Seguindo, então, na nossa segunda frente de atuação, que é a frente Action for Climate Brasil, então a gente trouxe uma estrutura baseada em 3 pilares. O primeiro pilar, justamente, a gente fala de mitigação, então como a gente fomenta que os nossos membros trabalhem para serem instituições de baixo carbono. Aqui a gente também fala um pouco dessa iniciativa da qual o Pacto é parceiro, que é o Science Based Targets. Então, como que a gente, dentro das instituições, traça metas de redução, mas que façam sentido com a ciência e que sejam de fato relevantes para garantir um aumento de temperatura da Terra não acima do 1,5. O segundo pilar, a gente fala de resiliência. Então, né, como a gente também faz instituições serem mais resilientes às mudanças do clima. E o terceiro pilar é meio de implementação. Como eu falei no começo, a gente fala de finanças, questão de precificação de carbono,
e formas de viabilizar ou de financiar algumas mudanças necessárias para a gente ter uma economia de baixo carbono e também políticas públicas que são essenciais também para fomentar toda essa mudança necessária para a gente atingir os nossos objetivos e metas relacionados ao clima. Então, dentro do âmbito do Action for Climate, a gente tem esses 3 pilares e aí a gente tem diversas ações, e aí vocês podem ver pelo ícone, elas estão relacionadas a um ou mais pilares, né? Então, a gente teve ano passado, como mencionado, diálogo de financiamento climático, que está ancorado dentro desse pilar de meios de implementação. A gente tem esse ano uma campanha para adoção de compromissos públicos para uma economia abaixo de 1,5. Ela é uma campanha não só da Rede Brasil, mas da ONU como um todo, em parceria com o WWF, WRI, Women Business e outras várias instituições. Essa campanha ela se chama Our Only Future, Nosso Único Futuro, e ela está aberta para assinatura das instituições que têm interesse em se comprometer com essa meta. E uma forma de implementar essa meta, então você tem a carta para se comprometer com essa meta, mas uma forma de você traçar essa meta, não implementar, mas você utilizar a metodologia Science-Based Targets. A segunda, outra ação que a gente tem é um projeto de adaptação às mudanças do clima, que é uma parceria com o Ministério da Economia e a GIZ. Então, nesse projeto a gente tem basicamente 3 componentes. Um, que é um mapa para trazer os dados das mudanças do clima e as vulnerabilidades do Brasil de uma forma mais didática e mais acessível. O segundo componente é uma análise econômica de alguns setores, por exemplo, o setor de energia. Então, quais são os impactos econômicos das mudanças do clima nesses setores? E não só os impactos, mas quais são as oportunidades de adaptação e resiliência desses setores. E o terceiro é uma frente para trabalhar com o PMS, então a gente quer fazer uma adaptação ao longo das cadeias de valor. Então, grandes empresas vão poder indicar pequenas e médias empresas dentro da sua cadeia de valor, para que essas pequenas e médias sejam capacitadas e tenham a ajuda de uma consultoria para fazer um plano de adaptação. A gente tem, de novo, no pilar de meios de implementação, a gente vai ter workshops e treinamentos em precificação de carbono, na verdade é mais um treinamento em precificação de carbono, mais até que um workshop. Ele tem data já para acontecer, o kick-off desse projeto aconteceu há 2 semanas, a gente está em fase de elaboração desse conteúdo, e as primeiras turmas devem acontecer no dia 29 de outubro, 31 de outubro e 5 de novembro. A gente está na fase de definir quais são as cidades e os locais que a gente vai realizar esses treinamentos. A princípio, a gente tem aí no radar fazer em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e ou Recife. E em breve vocês vão receber, então, as nossas comunicações e as nossas divulgações dos locais e datas desses workshops. A gente tem, olhando para os 3 pilares, algumas participações em grandes eventos de clima nesse ano, como, por exemplo, aconteceu na semana passada, na Semana do Clima da América Latina e Caribe. A gente tem aí também uma programação prevista para a COP25, tem a Conferência Brasileira de Mudança do Clima, entre outros. A gente tem para 2020 previsto a continuação desse projeto de adaptação às mudanças do clima e ainda um novo projeto que vai trazer um diagnóstico do ODS 13 na rede empresarial brasileira. Bom, aqui novamente a gente tem um pouco mais de detalhes de cada um desses projetos que eu falei rapidamente, não vou cansá-los com muitas informações, mas de maneira geral é isso. A gente tem a capacitação e precificação, que está prevista para acontecer agora em outubro, e a grande motivação dessa capacitação é internalizar esses conhecimentos de precificação de carbono dentro das instituições, mas mais do que isso também fazer com que as instituições se sintam mais empoderadas ou mais esclarecidas para comentar qualquer nova... desculpa, me faltou a palavra aqui, mas consulta pública do projeto PMR, que está prevista para acontecer ainda esse ano. Tá? O projeto PMR é um projeto que estava ancorado no Ministério da Fazenda e justamente
estudando formas de precificar carbono no Brasil. Então, quais seriam os melhores mecanismos para o Brasil precificar carbono? E importante mencionar que essa capacitação ela é aberta, tá? Não é necessário ser membro do pacto para participar, mas vai ter provavelmente diferenciação de valores para participar. Então, esse vai ser um curso pago. Ele vai ser um curso pago com custos muito menores que os valores de mercado. A gente não conseguiu viabilizar ele totalmente gratuito para os membros da nossa rede, mas ele tem um valor muito, muito abaixo do que outras instituições oferecem. Então, só para vocês terem isso no radar e também, se vocês tiverem interesse em participar e indicar seus fornecedores e clientes, isso aqui vai ser aberto para todo mundo. De novo, a gente tem o projeto de adaptação, tem toda a questão, a parte A, que é a parte de cenários climáticos e vulnerabilidades, como eu mencionei, aquele mapa e também as análises de impactos econômicos. E a gente tem a parte B, que é justamente a adaptação na cadeia do valor, que é quando a gente tenta trazer esse conhecimento da PMS dentro das cadeias de valor das grandes empresas. Bom, acho que o nosso tempo... a gente tinha a meta de falar em meia hora, 40 minutos, então tem mais 10 minutinhos para terminar a apresentação e deixar aberto para qualquer comentário e pergunta de vocês. Vou passar rapidamente algumas das parcerias e engajamentos que o Pacto tem com outras instituições, para vocês saberem. Então, como eu mencionei antes, a gente tem a IEC, a Iniciativa Empresarial em Clima. Ela é uma coalizão do Pacto Global, que hoje faz a secretaria dessa iniciativa, junto com o CDP, CBEDES, Instituto Ethos e FGV-SES, e também tem como parceiros de comunicação Envolverde e Neomundo. Então, o que a gente faz é tentar trazer uma coordenação entre todas essas iniciativas empresariais que a gente tem em clima hoje no Brasil, para dar mais força para essas iniciativas e não dividir o público empresarial entre eu preciso escolher atividades do CDP, CBEDES ou Ethos ou GV, mas sim fazer trabalhos conjuntos e que sejam convergentes dentro dessas iniciativas. A gente é parceiro oficial também da plataforma Adaptaclima. Essa plataforma é uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente que traz bastante conteúdo sobre adaptação, alguns cases, é uma plataforma bastante rica. E o Pacto, ele é membro como mobilizador, então a gente faz alguns trabalhos de divulgação, mas também dentro do âmbito da IEC nós somos um parceiro técnico, então existem algumas dúvidas técnicas que o Pacto ajuda aí a solucionar dentro do âmbito do Adaptaclima. A gente também participa do Comitê Técnico da Indústria do Baixo Carbono, que até ano passado estava ancorado no MDIC e a partir desse ano está ancorado dentro do Ministério da Economia. Somos também membros da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. E como eu mencionei, a iniciativa Science Based Targets, ela é uma iniciativa que é a parceria entre o Pacto Global da ONU, no âmbito internacional, junto com a WWF, o WRI e o CDP, e também uma colaboração com o Women in Business. E a partir de 2020, muito provavelmente, a gente vai ter aqui um consultor dedicado para apoiar as instituições que têm interesse em se engajar em Science Based Targets. A gente também promove alguns eventos que é para a gente dar visibilidade, então, às melhores práticas dos nossos membros e trazer alguns benchmarks, né? E também, obviamente, como sempre, criar espaços de diálogo onde a gente pode fomentar e tentar buscar soluções conjuntas, parcerias e tudo mais. Então, aí em 2009 a gente já teve alguns eventos, né? Esse ano a gente conseguiu, acho que o destaque que eu gostaria de dar maior é que o Pacto trouxe o enviado especial do secretário-geral da ONU, o embaixador Luiz Alfonso de Alba, para falar com lideranças empresariais, agora em junho, no Rio de Janeiro. Então, o senhor de Alba, ele é, digamos assim, quem recebeu o chapéu e está com a missão em nome do secretário-geral da ONU, de falar de clima. Então, ele seria o grande ponto focal de clima dentro da ONU e com um canal direto para o secretário-geral, e a gente conseguiu trazer ele para ter esse diálogo com as lideranças empresariais. Na Semana do Clima também a gente teve 3 ações, 3 slots.
a gente falou do Science Based Targets, a gente fez um workshop do Science Based Targets, a gente também teve um painel do setor da indústria química que teve um pouco de enfoque na questão de adaptação, e também a gente fez um evento, graças ao apoio da MRV, em meios de implementação, que foi o Ambition Loop, que é um conceito de como as empresas podem fomentar governos e governos podem influenciar empresas a fazer a questão do Raise Ambition, aumento de ambição para as metas de mitigação das mudanças do clima. Bom, e aí, até o final do ano, a gente ainda tem o Climate Summit, que é justamente a agenda do secretário-geral da ONU, que vai falar de clima em Nova York, em 23 de setembro. A gente vai ter, provavelmente, uma ação lá no dia 26. A gente ainda está confirmando uma ação no dia 23, e para levar algumas empresas também para estar dentro dessa agenda. A gente tem a Conferência Brasileira de Mudança do Clima, que foi um movimento liderado aí pelo Instituto Ethos, mas a gente está como co-realizador dessa iniciativa, que é uma conferência que vai acontecer de 6 a 9 de novembro no Recife. E temos também a COP25, que vai acontecer de 2 a 13 de dezembro aqui no Chile. Aqui a gente tem um overview, então, dessa agenda, de como foi a agenda do GT de Energia e Clima no ano de 2019. O que a gente tem de mais próximo para acontecer? A nossa próxima reunião presencial, agora no dia 19. Vocês estão todos convidados a participar presencialmente, se tiverem interesse, serão muito bem-vindos. E em outubro, novamente, as nossas primeiras turmas de capacitação e precificação de carbono. Aqui estão os nossos contatos, então, novamente, o Luiz Xavier, que é o nosso coordenador da Braskem, e eu, como ponto focal da Rede Brasil do Pacto Global. Com isso, eu termino a minha apresentação formal aí do Pacto, do GT de Energia e Clima dentro do Pacto, e abro para perguntas e comentários que vocês tiverem. Obrigada. Então, pessoal, eu vou pedir novamente, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, sintam-se à vontade para fazer agora. Caso contrário, agradeço a participação de todos vocês. A gente tem um mailing de vocês, né, pelo cadastro nesse webinar. Então, a gente vai passar esse material e vocês sintam-se à vontade, então, para entrar em contato comigo, com o Luiz, para tirar qualquer dúvida do GT de Energia e Clima, tá bem? Bom, não havendo perguntas, então, eu vou encerrar essa sessão e agradeço novamente a presença de todos e todas e espero que a gente se veja em breve. Um abraço.